What's up, guys? Eu sou Samia Carol e bem-vindo ao meu canal. Então, gente, eu resolvi gravar uma série de vídeos para compartilhar com vocês as minhas aulas do Cambly. E eu gostaria de começar mostrando para vocês a minha primeira aula. A primeira aula que eu tive com uma americana chamada Renee. Ela é da cidade de Niagara Falls, no estado de Nova York. Então, vamos lá. Hello. Hello. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Good. I'm Renee. What's your name? My name's Samia from Nice Brazil. to meet you. From Brazil. Very nice. Yeah. I live in New York in the United States. Oh, that's great. I see it's a beautiful city. Well, I don't live in New York City. Have you ever heard of a place called Falls? Yeah, I heard it. That is where I live, but on the New York side. There's a Canadian side and a New York side, and I live on the New York side. Oh, that's great. Yeah. So why do you want to improve your English? Sorry, I don't understand what you say. Why do you want to improve your English? Gente, a minha conversa com a Renee durou 20 minutos, então, para esse vídeo não ficar muito grande e ficar muito longo, resolvi comentar só a primeira parte da minha aula. Depois eu gravo um segundo vídeo comentando a segunda parte dessa minha conversa que eu tive com a Renee. Bem, sobre essa primeira aula, eu estava muito nervosa, mas muito mesmo. Tanto é que eu quis desistir minutos antes dessa aula começar, mas não desisti, encarei o barco, porque eu tinha marcado um compromisso e não queria desmarcar em cima da hora. Eu acho que por conta desse nervosismo, durante a conversa, eu acabei esquecendo algumas palavras, a pronúncia de algumas palavras eu não fui muito bem, mas enfim, o importante, né, é a gente tentar, né, e principalmente tentar quebrar essa barreira da timidez. E eu fiquei muito feliz no final da aula, porque como eu sou uma pessoa muito tímida, dar esse primeiro passo para mim foi uma grande vitória. Então, depois desse primeiro passo, as outras conversas foram muito mais tranquilas. Digo no sentido de ir lá, ter coragem de marcar uma aula e de não fugir, de não ter medo, de tentar encarar esses desafios de conversar com o nativo, né? Resolvi encarar os meus medos e ainda hoje estou aqui praticando minha conversação no Cambly. Então, vocês podem ficar à vontade, tá? Para me corrigir nos comentários, colocar, olha, eu acho que aqui você poderia ter dito dessa maneira, bem que aqui você usou o termo incorretamente, fica tranquilo para me corrigir. Eu ficaria muito feliz se você desse essas contribuições para que eu possa melhorar o meu inglês, né? E a gente poder aprender juntos. I want to better my, let me see, maybe pronunciation, because there are some words that I have so difficult to say, like let me see, world, girl, when we have this sound when we don't have in Portuguese, you know, like th sound, and like that, this. To be totally honest with you, you're not saying anything incorrect. Really? Yeah. I'm trying to listen, thinking, why the heck does she want it to be better? It's very clear what you're saying. But because I'm saying this word, each word, you know, one word at a time, I guess. So you think when you combine them all together, it doesn't sound as clear? Yeah. Okay. Yeah. When I try to use this word in a sentence, sometimes I don't say it correctly, I guess. So okay. This is one better in my English. Okay. Do you need English for anything in your life, or do you just want to learn it?
Because I love it. I love to learn a lot of things like language. Mhm. So first of all, I want to learn English. Um, After, I want to learn Spanish, maybe French, and if I have Wow. I have a lot of years, I not pretend, no, I want to learn a lot of language. But Wow. the first Good for English, you. it's great. Thank you. E aqui aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu comentei com a Renee que eu pretendo aprender outras línguas além do inglês. Só que na hora de contar isso para ela, eu usei o verbo pretend, que é um falso cognato e não significa o verbo pretender do português. Mas imediatamente eu percebi, né, que eu havia falado a palavra pretend, que na realidade significa fazer de conta, fingir, simular, enfim. Tudo menos aquilo que eu queria dizer, né, que é o verbo pretender. Na mesma hora eu me corrigi, acabei falando, né, pretend no, pretend no. Em muitos momentos da minha conversa com a Renê, a gente teve esses episódios, mas o importante é não deixar a peteca cair e continuar a conversa como se nada tivesse acontecido, né? Enfim, vamos voltar ao vídeo. That's my first time here in Cali. I finally I take courage to start a conversation with a native speaker. So I'm a Very little sweet. I'm a little bit nervous right now because You're doing a that's great job. thank you, but I'm a little nervous. My heart's so Oh, don't be nervous. because No, I'm a shy everyone is so person. nervous. I'm, Yeah, you're very shy to begin with. yeah. Okay. I take a long year to be here right now with you, talking to Oh, you. So well, you really are doing good. thank you. So I I've been studying English by watching some videos on YouTube. Um, listen songs in English. Watching a lot of movies in English. So only thing, only thing. How can I say that? Faltava. I can't remember. How can I say that? Anyway, I needed to talk. Mhm. I've been listening. I've been writing. I've been I'm speaking to myself, but speaking to other person, I don't do this. I eu não tinha feito isso. I don't do this. So and for this this reason, I entered to Cambly to start this conversation. Então, muita coisa aconteceu nessa parte da minha conversa com a Renee. E tem alguns pontos que eu gostaria de destacar para vocês. O primeiro deles é em relação ao meu nervosismo. Comentei com vocês no início desse vídeo, né, que eu estava muito nervosa. E durante a minha conversa com a Renee, também comentei com ela sobre esse meu nervosismo. Mas, revendo esse vídeo algumas vezes e depois de ter visto algumas dicas dos canais de inglês no YouTube, principalmente dos canais dos nativos, eu percebi que não é interessante a gente estar parando a conversa para comentar esse tipo de coisa, né? Porque eu entendi essa minha fala como uma desculpa. I'm sorry about my English, né? Desculpa se eu for cometer algum erro. E não só nessa parte, mas em outras conversas, eu acho que nessa também, não me lembro exatamente, mas em alguns momentos eu já cheguei a pedir desculpas por conta do meu inglês. Se a gente parar para pensar, não faz muito sentido, né? Se eu estou aprendendo
a falar inglês, é óbvio que eu vou cometer alguns erros. Alguns não, vários erros. Então, faz muito sentido eu estar parando a todo momento para me desculpar, né? Em relação a uma coisa que a gente vê que é natural. Né? A gente vai cometer alguns erros porque a gente está aprendendo a falar inglês. E isso atrapalha, né, a fluidez da conversa. Então, eu aprendi, né, toda vez que eu estiver conversando com qualquer pessoa, seja com nativo ou não parar a conversa para poder, sorry about my English. Né? Então, fica a dica, né, a gente não se desculpar por conta do nosso inglês. Afinal, a gente está aprendendo, certo? O outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês, como vocês podem ter percebido, é que eu dei uma travada geral na minha conversa com a Renee. Eu queria dizer para ela, né, que eu vinha treinando a minha escuta, a minha leitura, a minha escrita, mas faltava treinar a fala, né, a conversação. Só que na hora me deu um branco, não consegui dizer isso para ela, então eu parei e comecei a traduzir, pensei a frase em português para poder traduzir e falar para ela em inglês, mas não deu muito certo, né? E não recomendo isso para ninguém. Aliás, muitos professores de inglês, né, principalmente os nativos, aliás, os professores de inglês em modo geral, eles não recomendam, né, essa tradução. Pelo menos, né, não no início. No início é importante, né, para poder adquirir vocabulário, mas depois é importante a gente tentar criar, né, esse hábito de pensar em inglês, né, de tentar deixar essa tradução que muitas vezes acontece, né, na nossa cabeça. Eu tenho certeza que você aí do outro lado já está passando por esse momento que você está no meio de uma conversa com alguém em inglês e você está ali na sua cabecinha traduzindo tudo do português para o inglês, mas é importante a gente tentar, né, criar esse hábito de pensar, né, thinking in English, just only in English. Então, naquele momento tentei fazer isso, mas não deu certo, e em outros momentos também, na minha conversa com a Renee, não foi só esse momento, teve outros momentos também, mas eu fui me esforçando ao máximo para poder deixar isso de lado. E aí, revendo os vídeos e percebendo que eu costumava fazer isso, né, nas outras conversas eu tentei ao máximo esforçar só falar, pensar em inglês, aliás. Pensar e falar em inglês, né? Não parava para aquele momento de tradução. Falava o que vinha à minha cabeça, né? Porque muitas vezes eu parava para traduzir, né, para poder falar o inglês certinho, né, o inglês corretinho. Por isso que muitas vezes eu parava só para me certificar de que eu estava falando corretamente. E aí é uma coisa também que eu vi que estava me deixando muito bitolada no inglês, né? Não posso me travar assim, vou tentar me corrigir a todo momento, porque, como eu disse, né, faz parte do aprendizado, a gente vai assimilando aos poucos, né? Não posso também querer, quando eu estiver conversando com alguém em inglês, que eu saiba tudo. Afinal, faz parte do processo da aprendizagem. Okay. Yeah, awesome. Well, I think that Cambly, the one thing that Cambly is going to help you with is your confidence. So many people are so uncomfortable speaking, not even just speaking like on Cambly, but speaking with a native speaker, because you assume that everyone is going to judge you if you make a mistake. But you're going to realize that native speakers make so many mistakes that we sometimes don't even notice when you make one, because we're so used to hearing other people make those mistakes. Yeah. Also, the more that you do it, of course, the more comfortable you'll get with it. So you're going to be really surprised at how much you improve when you are more comfortable. So that will definitely be a big improvement for you. Então é isso, pessoal. Eu espero que, compartilhando os meus vídeos do Cambly, eu possa de alguma maneira estar contribuindo com o teu aprendizado com a língua inglesa. Fiquem à vontade nos comentários em dar dicas, sugestões, ou mesmo
corrigindo alguma coisa que você tenha percebido no vídeo, fiquem à vontade, né? Sou super aberta para também trocar algumas informações, trocar dicas e assim a gente poder se ajudar nessa jornada em busca da tão sonhada fluência. Então, see you next. Bye!